Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Espero que tudo bem. Seguinte, minha rapaziada, a derrota, obviamente, doeu. É inegável. Uma derrota que mais. Uma derrota que traz ali todo um sentimento amargo na boca, porque a gente fala de um Atlético que poderia ter feito algo melhor no jogo e talvez pelas chances que criou e pelo desempenho defensivo merecia ter algo mais concreto em relação aos gols feitos e não ter sofrido gol, mas enfim, passou. Só que eu acho que a gente é um jogo que, cara, ele beira o histórico. Ele beira o histórico. E o histórico não precisa ser só o jogo, mas olhar pra dentro de campo e por algum momento enxergar Santos, enxergar Arthur, enxergar Léo Derek, enxergar João Cruz, enxergar Dudu, enxergar Bruninho, enxergar Felipe Neto, cara, pra mim é um grande motivo de orgulho. Pra mim é um grande motivo de orgulho porque a gente tá falando de algo que o Atlético não pode abrir mão jamais. Que é esse DNA formador que o tem. E aí eu acho que a gente precisa elogiar o fato do Odair estar abrindo a porta para esses jovens. E o Odair, ele entendeu. Com esses jovens, o trabalho dele fica muito mais fácil. Com esses jovens mais maduros, mais à vontade em um jogo de campeonato brasileiro. Porque talvez o Odair esteja frustrado pela falta de reforços. Mas entender que, de certa maneira, esses jovens eles podem suprir as necessidades que ele enxergava em reforços vindo de fora do clube, pode fazer o Odair deixar uma herança gigantesca financeira e técnica do Atlético Paranaense. Então acho que o primeiro ponto é reconhecer o técnico que vem tendo coragem de botar quem merece estar em campo. Segundo ponto, eu acho que a gente tem uma geração muito abençoada. Acho que a gente tem uma geração muito técnica, muito capaz de fazer grandes coisas em todos os setores. O jogo do Arthur, o início de campeonato brasileiro do Arthur, vai ser um início de campeonato brasileiro que vai botar ele na mira dos grandes clubes europeu e se ele continuar com esse nível, vai botar o Arthur na Europa. Eu falei, recentemente eu não lembro de ter saído um zagueiro com tanta qualidade como o Arthur Dias em qualquer clube do futebol brasileiro. A capacidade técnica que ele tem para construir. Em algum momento o Arthur vira quase camisa 10 do Atlético. Um jogador que tem uma ótima condução, um ótimo passe, uma ótima capacidade de associação e ainda é um zagueiro rápido, ainda é um zagueiro com bom jogo aéreo. O Arthur é uma joia das maiores, assim. Eu acho que vai ser uma das grandes revelações da história do clube. Aí você tem o Léo Derek. O Léo Derek eu acho que ele ainda vai voltar à melhor forma. No passado o Léo Derek também, ele demorou a pegar um pouquinho no tranco. É um jogador que entra muito em duelos físicos pela posição que joga. Começou muito bem numa postura mais defensiva contra o Inter. Contra Santos, eu acho até que foi bem. Contra o Corinthians, não gerou o volume ali pelo lado esquerdo que eu imaginava. Mas ainda teve boas trocas ali com o Felipe Schick, principalmente. No meio campo, bom, eu acho que entrou novamente melhor que o Dudu. Assim, o João toca mais na bola, o João participa mais do jogo, o João carimba mais a influência dele no meio campo. Eu acho que isso tem uma explicação. O Dudu é mais perto da área para fazer esse movimento quase que como um volante, mas como um cara de ritmo mesmo. O João é muito mais apropriado. E acho que entrega, acho que em alguns momentos a gente poderia até pensar em ter o João como titular, já que o Portilho não está entregando, mantém o Luiz Guerreiro Homens, a pele e João. Acho que você mantém o meio equilibrado e mesmo assim você consegue fazer com que seu time tenha capacidade de marcar e criar. Mas o João tocando na bola, tentando passes em profundidade, tentando bolas paradas, criando situações de bola parada, né? Quase que o Benavides faz o gol. O Dudu tava na zona onde ele mais atua, um pouco congestionado ali. Então, vou passar um certo pano. O Dudu é perto da área, como foi contra o Santos. Contra o Bragantino, acho que naturalmente vai ser um time que vai gerar mais espaço. Então, que a gente consiga desfrutar desse espaço.
E os dois que entraram, o Bruninho mais cru, né? O Bruninho, assim, ele é muito talentoso. Em vários momentos pressionou bem, em vários momentos conseguiu criar boas associações ali pelo aquele lado direito, mas o jogo do Atlético já não estava andando como se imaginava. O Bruninho entrou depois. O Felipe Schiquetti, aí não. O Felipe Schiquetti, ele já pegou o melhor momento que a gente teve no segundo tempo, que foi aquele... O início de segundo tempo do Atlético, pra mim, foi o melhor momento que o Atlético teve no jogo. O início de segundo tempo do Atlético, pra mim, foi o momento que realmente o Atlético conseguiu se impor tecnicamente, ter a bola de forma confortável. E o Schiquetti usufruiu disso. Sendo um segundo atacante ali, e com todo respeito, eu acho que entregou mais que o Julimar. Eu acho que conseguiu ali partir pra cima, gerar algumas situações de falta, algumas associações. Schiquetti em muitos momentos vinha mais pra dentro pra virar quase que um camisa 10. Então, é um entendimento muito legal de fazer mais de uma função. No Santos, ele foi mais ponta. No Corinthians, jogou mais nessa função segundo atacante, camisa 10. E novamente deu uma resposta, poderia ter feito um gol. E a gente tem que entender, né? O que esses garotos fazem precisa ser potencializado em relação ao que qualquer outro faz. O que o Schiquetti faz, independente de ser pouco ou muito, é maior do que o Julimar faz. Então acho que é mais um agravante pra gente olhar com olhos mais carinhosos pra atuação do Felipe. Eu acho que a gente ainda precisa de reforços que façam esse time não se sentir tão vulnerável na hora de substituir no sentido experiência. Eu acho que faltou os jogadores mais experientes nessa partida contra a equipe do Corinthians. Contra o Corinthians, se o Atlético tivesse um pouquinho mais de bagagem no banco, talvez a gente encontrasse com mais facilidade os espaços que a defesa do Corinthians ficou com tanta tranquilidade. Mas eu ainda acho que a base vai ser a grande cereja do bolo do Atlético na temporada. E aí eu puxo uma declaração muito legal do Odair. O Odair fala, cara, esses garotos eles estão jogando também porque não vieram os nomes que tanto se insistiu. Só tem uma vaga ali. Ele já tem uma disputa com, na teoria, o titular. Vou pegar o exemplo do Schiquetti. O Schiquetti é disputa com o Julimar. Se viesse mais um atacante para a posição, ele se sentiria ainda mais nesse cenário de disputa e teria naturalmente menos minutos. Então, se tem algo positivo do Atlético não ter contratado de forma mais volumosa como a gente imaginava, é o fato da gente estar numa posição que é esses garotos eles podem dar uma resposta e preencher essas lacunas que o mercado não conseguiu preencher. O mercado do Atlético poderia ter sido muito melhor, o mercado do Atlético poderia ter sido melhor. Mas o mercado do Atlético, ele foi, de certa forma, uma ponte pra gente fazer o que a gente já deveria ter feito há muito tempo, que é aproveitar a base. Beleza? Tamo junto, forte abraço, é nóis.